das nossas aulas, né? Em primeiro lugar, os avisos. Eu acho que não tem muita novidade, né? Nesta semana, eu ainda não coloquei as atividades no GSA, mas assim que acabar aqui a aula, eu subo as atividades lá no GSA. Mas não tem muito segredo, tá? Uma atividade, o questionário, as questões de fixação, e a outra atividade é um texto, eu acho que é um texto de 3 páginas, não são 2, não, são 3. Não é um texto longo sobre doença de Chagas, com algumas questões, tá? Então, essas 2 atividades, atentem para o prazo, né? O prazo é quinta que vem, vai ser a nossa aula, vai voltar à normalidade, né? E, fora isso, a gente vai ter esse momento do Meet, né? E o material para leitura, né? O material de apoio, é a mesma apostila da semana passada. Por quê? Porque hoje a gente já vai falar sobre protozoonoses, as doenças causadas por protozoário. Então a gente continua falando do reino protista. É só um aspecto mais específico. Está lá na apostila, o capítulo do livro é a mesma coisa, é o capítulo que eu já disponibilizei no ano passado e no ano passado, na semana passada. E eu disponibilizei para vocês uma apostila de um curso da Univesp, né? Uma apostila sobre doenças causadas por, por protozoários, tá? É uma apostila longa, ela tem umas 20 páginas, mas não é obrigatório você ler, é uma consulta, é um material ali para consulta, que você tem um material de apoio, se você quiser você consulta aquela apostila, ela é bem legal, acho que, tirando algumas partes um pouco, ela é legal, os esquemas, dá para vocês entenderem bem, tá? Então é isso. Tradicional nosso curso, nossas atividades hoje vão ser essas. Adiantando, né, já semana que vem. Semana que vem será a nossa última semana do curso. A gente vai falar sobre fungos, mas as atividades vão ser também as tradicionais da última semana. Aquela atividade de revisão, né, com questões quase que repetidas do que vocês já fizeram, e uma atividade de recuperação. E aí eu vou avisar os prazos da nossa próxima semana, que também vão ser um pouquinho diferentes aqueles prazos. Tá? Atividade de recuperação para quem acha, né, dado as notas que recebeu até agora, para quem acha que vai precisar fazer aquele apoio, né, dar aquela recuperada na nota. Isso é semana que vem, tá bom? Hoje é ainda aula normal, é a nossa quinta aula. Tudo bem, pessoal? Acho que tranquilo, né? Vamos logo ao assunto, vamos logo ao que interessa para nós. Tá? Alguma questão, alguma dúvida? Cadê? Beleza, eu devo estar compartilhando aí a tela para vocês. É aquele mesmo aviso de sempre, né? A partir de agora eu vou parar de ver vocês. Quem tiver alguma dúvida, abra aí o áudio, né? E se eu cair, aí eu achei difícil cair a internet porque eu estou conectado agora no cabo. Mas se acontecer alguma coisa, também mandem mensagem no WhatsApp, que aí o 4G vai resolver. Tudo bem? Então, esse é o assunto da nossa semana. A gente vai continuar falando sobre o reino protista, né? Que a gente abordou na semana passada. Só que hoje a gente vai falar especificamente, cadê?
especificamente sobre aquelas espécies que causam doença e aquelas espécies que causam doença para a gente, né? Chamadas protozoonoses, né? É aquela velha história. Já vimos os vírus, né, que são parasitas obrigatórios. Todo vírus causa doença em alguém, não necessariamente no ser humano. Vimos lá o reino Monera, vimos os organismos procariontes, né, as bactérias, e vimos que a maioria das espécies de bactéria vive a vida delas feliz e contente. São só algumas poucas espécies que causam doença no ser humano, né? As doenças causadas por bactéria, né, que parasitam o ser humano. A mesma coisa com protozoários. Vocês viram, e com protistas em geral, né? Vocês viram na semana passada que a maioria das espécies de protista tem vida livre, vive na água doce, vive na água salgada, vivem a vida deles tranquilo. E hoje a gente vai ver que tem algumas espécies que são parasitas e algumas espécies que são parasitas do ser humano, que causam doenças e são doenças graves, tá? Algumas delas inclusive bem comuns aqui na região onde nós estamos. Eu não vou falar de todas as protozoonoses, porque tem um monte. Eu vou falar eu vou dizer assim, das mais relevantes, das mais importantes. Tá? No final, eu cito algumas outras, eu vou citar algumas outras protozoonoses, mas só de passagem, tá? Porque são várias doenças. Da mesma forma que eu fiz com as outras, eu não falei de cada doença causada por vírus, eu só mencionei algumas, tá? Bom, vamos lá então. Falar das doenças causadas por parasitas que são protozoários, né? Então, eu acho que antes da gente começar a falar da doença de Chagas, é bom dar dessa relembrada, né? O que a gente vai falar hoje, ó, são protozoários cujo ciclo de vida, ou cuja vida, passa por parasitar o ser humano. Né? O que é um protozoário? Vamos lembrar, aquele organismo unicelular, né? Eucarionte. E é isso. Né? É um organismo que tem uma célula eucarionte, tem núcleo, tem mitocôndria, tem retículo endoplasmático, todas aquelas organelas que tem na célula eucarionte, ele é uma célula só, ele é unicelular, ele cai no grupo ali, né, no grupo amplamente definido como protozoários. Então, a gente vai falar de alguns desses que causam doenças. O primeiro deles é esse cara aqui, ó. É o Trypanosoma cruzi, né? Então, ele é, como está escrito aqui, um protozoário flagelado. Vocês veem que ele se locomove com um rabinho que ele tem, né? Isso aqui, essa imagem, é uma imagem do sangue de uma pessoa contaminada com o Trypanosoma cruzi, tá? Contaminada com esse protozoário. E as pessoas que têm o sangue contaminado com esse protozoário vão desenvolver uma doença chamada doença de Chagas. Tranquilo? Que vocês já devem ter ouvido falar. Então, aqui, a gente vai, acho que primeiramente falar de alguns conceitos. Vamos usar aí a doença de Chagas e o tripanossoma para explicar e esclarecer alguns conceitos. Primeiro, o tripanossoma, ele é o agente etiológico ou o agente causador da doença. Tá? O nomezinho formal para isso, né, é agente etiológico. Quando alguém fala isso, qual agente etiológico? É quem causa a doença. Veja bem, veja bem, né? Se eu perguntar para vocês que já ouviram falar da doença de Chagas, quem causa a doença de Chagas? Muito provavelmente vocês vão responder o barbeiro. Não, tá errado. O barbeiro, a gente vai ver daqui 5 segundos. O barbeiro, ele é o transmissor da doença, ele que transmite a doença, tá? Ele é que vai te infectar, a gente já vai ver como,
com o tripanossoma. Mas quem te deixa doente é esse, entre aspas, aí, bichinho, é esse protozoário na tua corrente sanguínea. É isso aí que vai te deixar doente. É esse bichinho que está vivendo no seu sangue, vai infectar tuas células. É esse o agente que causa a doença, é isso que te deixa doente. O barbeiro, ele só vai transmitir o protozoário de um organismo para o outro. Deu para entender a diferença? Então, agente etiológico é o causador. Então, isso aí, muito aluno acaba caindo nessa. Ah, quem causa a doença? Ah, é o mosquito. Ah, é o barbeiro. Não. Muitas vezes o mosquito ele é o transmissor. Quem causa a doença é o vírus, é a bactéria, no caso é o protozoário. Aí vai depender da doença, né? No caso do Chagas, o causador é o protozoário Trypanosoma cruzi e o vetor ou o transmissor são essas espécies de percevejo hematófago que a gente chama coletivamente de barbeiro, tá? Tem algumas espécies e alguns gêneros que são capazes de transmitir a doença, né? Percevejo, porque é o grupo desse inseto, aí ele não é um mosquito, vocês estão vendo, é um percevejo, né? Ele tem uma boquinha sugadora, ele é um pouquinho maior, e eu falei outra palavra complicada, né? Hematófago. Hematófago é que bebe sangue. Então, esses barbeiros, eles picam, né, e sugam o sangue tanto do ser humano quanto de outros mamíferos. E é nessa picada, a gente vai ver no próximo slide, é nessa picada que ele acaba transmitindo a doença. Ele é, portanto, o agente transmissor. Tranquilo? Eu acho que tranquilo, né? Outra definição chatinha, mas eu acho que vai ser a última, pelo menos por aqui. Isso significa, pessoal, que ao longo da vida do parasita, ao longo da vida do tripanossomídeo, aí, do Trypanosoma cruzi, né, ele vive parte da vida no ser humano, aqui ó, ele no sangue, e parte da vida ele vai ser transportado pelo barbeiro. Esse parasita, então, ele tem mais de um hospedeiro. Ele vai viver a vida dele dentro de mais de um bicho, ou ser humano, né? Dentro de mais de um organismo. Quando isso acontece, a gente diz que o parasita é heteroxeno, ou heteroxênico, ou heteroxeno. Eu acho que tanto faz, tá? Eu já vi dos dois jeitos, tá? Ele infecta dois hospedeiros em seu ciclo de vida. Ele é heteroxênico, ou heteroxênico, tá? Então, o tripanossoma é um parasita heteroxeno, por quê? Porque passa parte da vida dele no barbeiro, passa parte da vida dele no ser humano ou em outro hospedeiro, tá? Esse parasita, ele pode infectar o ser humano, causando a doença de Chagas, mas ele pode estar presente, ó, em outros mamíferos, que são chamados reservatórios naturais. O que é reservatório natural? Porque é um reservatório para doença. Né? O barbeiro vai lá, pica o tatu ou o gambá, acaba se infectando com a doença de Chagas e vai transmitir essa doença para o ser humano, vai transmitir essa doença, vai espalhar essa doença. Tudo bem? Com tudo isso, pessoal, eu acho que já dá para a gente falar do ciclo de vida, do ciclo dessa doença, do ciclo de transmissão e do ciclo de vida do protozoário. Tá? Só lembrando aí, vou deixar esse slide mais um segundo, né? O agente causador, o agente etiológico é o parasita, é quem causa a doença. Né? O tripanossoma, o protozoário, no caso que a gente está vendo. E o agente transmissor é quem transmite a doença. Então, de novo, né? Quem causa a dengue não é o mosquito, não é o Aedes aegypti. Quem causa a dengue é o vírus da dengue, adenovírus, né? O mosquito é o agente transmissor. E agora, né, como a gente está falando de um protozoário, né, um organismo já um pouco mais complexo, a gente já vai poder falar do conceito de hospedeiro intermediário
e hospedeiro definitivo. Tá? Já vou desse exemplo. Mas só para falar agora, hospedeiro intermediário é onde o parasita se reproduz assexuadamente. E o hospedeiro definitivo é onde ele se reproduz sexuadamente. Então, o parasita dentro do hospedeiro, dentro da gente, ou dentro do mosquito, ou dentro do escambau, esse parasita ele vai se multiplicar, né? Ele vai aumentar o seu número, né? Isso pode acontecer sexuadamente ou assexuadamente. Se o parasita se reproduz dentro do hospedeiro assexuadamente, esse hospedeiro é o hospedeiro intermediário. Se ele se reproduz sexuadamente, esse hospedeiro é o hospedeiro definitivo. A gente tende a pensar que o homem sempre é o hospedeiro definitivo, a gente vai ver que nem sempre. Tá? Agora sim, finalmente, sem mais delongas, né, vamos falar do ciclo de vida do tripanossoma. Beleza. E do desenvolvimento da doença de Chagas. Então, boa parte da história eu já contei, né? Você tem o barbeiro, né? Ele a vida dele é beber o sangue de outros mamíferos, né? Ele é um percevejo, pica o ser humano, pica outros mamíferos. Eventualmente, ele acaba se infectando com o parasita, com o Trypanosoma cruzi, né? Eu aqui não vou falar das formas, forma epimastigota, triptomastigota, amastigota. Isso para nós não é um pouquinho de informação demais. Tá? Ele se infecta com parasita. Né? Dentro do inseto, dentro do percevejo, peraí, acho que alguém entrou. Ok, vou voltar lá. Dentro do inseto, cadê? Aqui. O parasita vai se multiplicar, né, assexuadamente. Aí eu acho que esse parasita ele só se reproduz assexuadamente, não? Ele não tem reprodução sexual, no caso, né? E em dado momento vai se desenvolver por uma forma infectante, triptomastigota. Quando o barbeiro picar outro organismo, né, no caso aqui um ser humano, o que acontece? Ele suga o sangue do ser humano, no caso, e ao mesmo tempo, é uma questão fisiológica do inseto, ele defeca. E o protozoário vive no intestino do bichinho, no intestino do inseto. Então, esse protozoário é liberado ali junto com as fezes. Essas fezes acabam contaminando a ferida deixada pela picada do inseto. Às vezes, quando o rapaz se coça, ou mesmo penetrar pela pele, isso pode acontecer também. E aí, a pessoa vai ser infectada pelo Trypanosoma cruzi, tá? Essa pessoa, ela vai ter inicialmente o estágio que chama agudo da doença, né? Que pode ser sintomático, a pessoa vai sentir febre, os gânglios dela vão ficar inchados, e nesse estágio agudo, se você fizer um exame de sangue nessa pessoa, se você olhar o sangue dessa pessoa, você vai ver o bichinho entre aspas, tá, pessoal? O protozoário, desculpa, é uma linguagem informal que eu uso. O protozoário nadando lá no sangue, né? Aquela imagem que eu mostrei, né, do protozoário lá, era uma imagem dessas. Era o protozoário ali no meio do sangue da pessoa. Essa fase aguda da doença, essa fase inicial. É nessa fase inicial que o tratamento da doença tem alguma ou tem maior eficácia. Eu já falo do tratamento. Tá? Passou a fase aguda. A pessoa está melhor, está de boa. Ah, ela fica, entre aspas, de boa, ela fica saudável um tempo. Né? Depois de um tempo, o protozoário sai do sangue e ele vai infectar células de diversos órgãos da pessoa, principalmente musculatura cardíaca, tá? Fígado,
mas podem ser afetados outros órgãos. O parasita vai entrar na célula da pessoa e vai ficar lá. E esse parasita pode ficar dormente por anos, muitos anos, inclusive. Ele fica lá, né? Depois de um tempo, que pode variar, 10, 15 anos às vezes, esse parasita começa a se multiplicar e começa a arrebentar essas células que ele estava dentro. Ele começa a arrebentar e se multiplicar, e sair e infectar outras células, né? E aí a doença começa a se desenvolver, né? Então, quem tem doença de Chagas pode ter a doença por muitos anos, muitas décadas, inclusive, né? E só depois de muitos anos começar a desenvolver os sintomas, que aí varia de pessoa para pessoa. Mas o coração, como as células cardíacas vão arrebentando, o coração ele vai perdendo células musculares, ele vai perdendo potência. Quando o coração fica com um déficit na capacidade dele de bombear o sangue, a tendência é ele inchar, o tecido crescer, né? Cardiomegalia, que é o nome. O coração ele vai inchando. E aí ele vai inchando, mas ele não fica mais forte, ele só vai inchando, né? E aí ele vai ficando, justamente ao contrário de ficar mais forte, ele tem que fazer mais força para bombear o sangue. As pessoas com doença de Chagas acabam tendo esse coração inchado e acabam tendo uma incapacidade. Hoje está difícil, né, pessoal? Porque é sábado. Meu Deus, eu esqueci a palavra, mas é uma incapacidade de circular o sangue pelo corpo. Meu Deus, não é falha. Eu já vou lembrar, tá? Mas enfim, o sangue não dá conta, o coração não dá conta de bombear o sangue pelo corpo. E aí a pessoa acaba vindo a óbito por causa disso. Pode atacar o fígado, pode atacar outros órgãos. É uma doença muito grave, tá? A doença de Chagas. Insuficiência cardíaca. Desculpa, pessoal. A pessoa fica com insuficiência cardíaca, pode ter insuficiência hepática. Quer dizer, o órgão para de funcionar direito porque o parasita está detonando esse órgão. Ok? Então, essa é a doença de Chagas. E lógico, se a pessoa for picada tendo o parasita no sangue, se a pessoa for picada pelo barbeiro, ela vai transmitir a doença para outros. Tá? Bom, tratamentos. Como eu falei, você tem um remédio, que eu não me lembro o nome aqui, não é importante também vocês saberem o nome agora, né? Mas você tem alguns medicamentos que são utilizados na primeira fase da doença, na fase aguda, que podem tratar a doença. Mas quando utilizados na doença mais avançada, eles não têm muita eficácia. São remédios muito fortes, como é que fala? Hoje sábado, meus amigos. Efeito colateral, com efeitos colaterais significativos, tá? Mas que são usados tradicionalmente, porque é o que tem. Quando a pessoa está com a forma grave da doença, o tratamento é muito difícil, né? E aí você trata mais os sintomas, porque cura mesmo a doença acaba não tendo. Tranquilo. Então, essa doença de Chagas é uma doença grave, uma doença endêmica aqui da área amazônica, né? Inclusive, vocês vão ver isso na atividade, a atividade é sobre doença de Chagas, é uma coisa que é um dado que eu nem sabia, é um dado absurdo, né? Coisa de 70% da ocorrência dessa doença no Brasil está aqui no Pará, né? E aí, por quê? Porque aqui você tem o percevejo, mas você tem outros fatores, né? Eu falei que a transmissão ocorre principalmente pelo vetor, que é o percevejo, que é o barbeiro, mas você tem outras formas de transmissão da doença, né? E aqui no Pará, a principal forma atualmente de transmissão da doença não é pela picada do barbeiro, desculpa. Não é pela picada do barbeiro. É a chamada transmissão oral, né? Por alimentos contaminados, né? Caldo de cana,
lá na minha terra, São Paulo, às vezes a gente tinha surtos de doença de Chagas e era o caldo de cana que era infectado. Aqui eu nunca vi caldo de cana para beber. Aqui o que tem muito é o açaí. Mas o princípio é o mesmo, né? No caldo de cana tem que se triturar ali a cana, o percevejo acaba indo junto, o percevejo é triturado junto, e o percevejo contaminado com o tripanossoma fica ali no caldo, quando a pessoa bebe, ela acaba se contaminando. O açaí é a mesma coisa. Quando a pessoa tritura ali o açaí para fazer o açaí, né, o ajussara, é, o mosquito, o percevejo acaba indo junto e acaba contaminando ali o caldo que a pessoa vai tomar. Tá? E aí a pessoa acaba se contaminando dessa forma oral. Por isso, pessoal, é muito importante, quando forem pegar um açaí, pegarem de um lugar confiável, tá, pessoal? Você tem procedimentos, vocês já devem saber isso até das disciplinas, porque eu já falei com outros professores, né, de outras disciplinas que devem falar isso para vocês. Você tem procedimentos para tratar o açaí, chamado branqueamento, né, que é um choque térmico, e outros procedimentos que tornam o açaí estéril, que matam o parasita se ele estiver no açaí. Então, se forem tomar, tomem cuidado. Essa doença é bem grave. Tá? Outras formas de se pegar a doença: transfusão sanguínea. Se a pessoa que está infectada resolve doar sangue sem saber que está infectada, ela pode infectar outros. Tem algum bicho aqui no forro. Enfim, congênita ou via amamentação. Né? Então, a mulher grávida que tem a doença, o parasita pode passar através da placenta, a chamada transmissão vertical, né? Ou mesmo através da amamentação, pode passar pelo leite materno. Né? Aí eu não sei, confesso que eu não sei qual é a recomendação sanitária, recomendação de saúde para mulheres grávidas com a doença, né? Para evitar esse tipo de contaminação. Beleza? Espera aí. Tem alguém tentando entrar? Tem. Olá, Kailane, vamos continuar aqui. Vou fechar aqui. Estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Eu acho que vocês estão vendo. Estão vendo. Agora não estão mais. Aí. Pronto. Falamos da doença de Chagas, a primeira protozoonose que a gente falou, uma doença que ocorre muito aqui, não só aqui no Pará, principalmente aqui no Pará, né, pelos dados que eu tenho, mas em todo o Brasil acaba tendo surtos de quando em vez, uma doença que afeta, mata muita gente. E a gente vai falar aqui de outra doença causada por outro protozoário que também afeta e mata muita gente. Malária. A malária ela é uma doença que ocorre toda a zona tropical ali, mas principalmente América do Sul e Central e África, né? É uma doença muito grave, é uma doença que infecta e mata muita gente, né? É, nível, eu não sei se é correto ou justo comparar com a Covid, mas são números comparáveis. É uma doença que mata muita gente todo ano, a malária, né? Tem os seus tratamentos, eu vou falar. Daqui a pouco eu falo dos tratamentos. Vamos falar de como essa doença é primeiro. Daqui a pouco eu discuto um pouco ela, tá? Bom, ela tem outros nomes, não sei se vocês conhecem a malária por outros nomes, maleita, febre terçã, febre intermitente, inclaudismo, né? E de novo, a malária, ela é causada, o agente etiológico é um protozoário. São protozoários do gênero Plasmodium. As características da doença vão mudar um pouquinho dependendo de qual espécie a pessoa é infectada. Plasmodium vivax, falciparum
ou Plasmodium malariae. São espécies diferentes, mas todos eles são parasitas humanos, todos eles causam a malária. Tem mais alguém tentando entrar? Não. Voltando. Tá? Então, quem causa a doença é um protozoário, é um ser unicelular. Opa, não. Né? O agente transmissor, o vetor, é o mosquito Anopheles, mosquito Anopheles. Também já vi gente falar dos dois jeitos, que é um mosquitinho, né? Uma espécie aí de mosquito hematófago, vive de sugar o sangue. Desculpa, a fêmea é hematófaga. A fêmea suga o sangue de ser humano e de outros mamíferos. O macho, ele suga a seiva de plantas. Então, o macho não é hematófago. Aliás, a maioria, se não todos os mosquitos, né, as muriçocas, os pernilongos e etc., é a fêmea que suga o sangue. O macho, ele não é hematófago. Então, quem causa malária é o mosquito Anopheles? Não. Quem causa malária é o protozoário, é o plasmódio. O mosquito é o agente transmissor. No caso, a malária, então, também é um parasita heteroxênico. Né? Tem dois hospedeiros. Vive uma parte do tempo no ser humano, vive uma parte do tempo no mosquitinho, que transmite a doença para nós. Tá? Bom. Bom. É... O ciclo de vida da doença, né? Aí é bem tranquilo. Né? De novo, eu não vou me ater muito para as formas da doença, e esse ciclo aí, eu tenho outras imagens de ciclo, esse está mais resumido, acho que esse está um pouco melhor. Mas, basicamente, o mosquito pica a pessoa que está infectada ou outro mamífero, essa doença, esse parasita está presente em primatas também, primatas não humanos, né? E aí o mosquito ele é infectado pelo parasita, pelo protozoário. Em particular, ele vai ingerir os chamados gametócitos, tá? Que são células, o próprio nome já indica, são células que vão se desenvolver em gametas. Lembra dos gametas, pessoal? Gametas são células reprodutivas, células cuja única função é se fecundar. Então, veja bem, os gametócitos invadem o mosquito e ali dentro do epitélio intestinal do mosquito vai rolar o quê? A reprodução sexuada. Olha que esquisito. No caso da malária, no caso do plasmódio, o mosquito ele é o hospedeiro definitivo, porque é onde o parasita faz a reprodução sexuada. A gente vai ver que o ser humano ele é o hospedeiro intermediário. Lembra? Não é qual hospedeiro é mais importante, mais bonito. Não. O hospedeiro definitivo é onde o parasita realiza a reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário é a reprodução assexuada. Então, o plasmódio ele vai realizar a reprodução sexuada, ó, as células vão se fecundar dentro do mosquito, vai formar um zigoto que vai se dividir, né, formando muitos parasitas, muitas formas do protozoário plasmódio. Essas formas são chamadas esporozoítos, tá? Isso não é tão relevante para nós agora. Mas esse é o ciclo de vida. Formam-se gametas que se fundem, vão formar um zigoto que por meiose vai formar inúmeras células que vão continuar infectando o mosquito, em especial a glândula salivar do mosquito, onde o parasita vive. Logo, né, quando esse mosquito for picar a pessoa ou o outro hospedeiro, ele vai acabar liberando esses esporozoítos, né, essa forma infectante do protozoário, para o ser humano. Essa forma vai entrar na corrente sanguínea e vai inicialmente infectar células do fígado da pessoa. Inicialmente o parasita ele entra e se multiplica dentro das células do fígado da pessoa. Esse é o primeiro ciclo, né? Após um tempo, essas células do fígado vão se romper e vão liberar diversos desses parasitas, né, milhares que estavam se multiplicando
lá no interior do fígado. Essas células, então, vão infectar o quê? As células sanguíneas da pessoa, as hemácias. Tá? Nosso sangue, a principal célula que tem no sangue são as hemácias, e o parasita vai infectar, vai entrar dentro e se multiplicar dentro das hemácias. E aí o que acontece? Começa um ciclo. O parasita, o plasmódio, entra na hemácia, se multiplica lá dentro, até que a célula não aguenta e arrebenta, liberando outros parasitas que vão infectar outras hemácias, se multiplicar lá dentro, arrebentar, e assim sucessivamente dentro do sangue ou dentro da pessoa. Isso acontece, pessoal, em ciclos regulares. Por isso, a malária é chamada de febre terçã, ou às vezes febre quartã, dependendo da espécie de plasmódio. Porque de tempos em tempos, geralmente de 3 em 3 dias, você tem a ocorrência desse ciclo, que as hemácias são infectadas e morrem pela multiplicação do parasita. E quando as hemácias morrem e arrebentam, isso dá um sintoma muito agudo, né? A pessoa tem febre alta, tem calafrios, passa mal, e ela dá uma melhorada. Fica 2, 3 dias bem, é o tempo dos protozoários invadirem as hemácias e se multiplicarem de novo, e depois de 2 ou 3 dias, a mesma coisa. A pessoa vai ter calafrio, febre alta, todos os sintomas de novo. Então, isso é chamado de febre terçã por causa disso. É uma febre que dá de 3 em 3 dias, é um sintoma muito característico dessa doença. E lógico, a pessoa vai tendo essa febre, vai perdendo as hemácias, vai tendo o fígado danificado e vai piorando, né? É uma doença que tem tratamento, mas pode levar a óbito se não for tratada corretamente, tá? Aqui é formas de prevenção, tá bom. Então, pessoal, tratamento atualmente é uso de remédios, né? Remédios à base de quinino, até teve um remédio, a cloroquina e hidroxicloroquina, que ficaram famosas recentemente aí por motivos, vou falar, infames, né? Mas que são usados no tratamento, entre outras coisas, tá? Usados no tratamento de malária. Recentemente, esse ano, algumas semanas, na real, na verdade, a gente teve a notícia de que a primeira vacina contra a malária foi aprovada pelas agências de saúde. Cara, isso pode ser muito bom. Isso pode ser incrível se essa vacina for disponibilizada aí para populações nas áreas afetadas. Porque é uma coisa que levou muitos anos para ser feita, né? E que pode, enfim, defender a população contra essa mazela, que é uma mazela muito difícil de defender a população, né? Então aqui a gente tem, deixa eu pagar, algumas das formas de prevenção da doença que a gente tem, só que o que acontece? É muito difícil prevenir essa doença para quem vive em zonas afetadas, né? Então, eliminar o criador do mosquito. Esse mosquito, o Anopheles, ele se multiplica quase que em qualquer corpo de água, sabe? Corpo de água limpa, corpo de água lodoso. Então, tem uma floresta, como tem uma matinha aqui do lado, tem uma poça, tem um riachinho, tem um laguinho, o animal vai conseguir se reproduzir. É muito difícil você destruir os criadores, né? Não é como a dengue, que se alastra mais em áreas urbanas, que você tem lugares que você pode eliminar o criador. Esse mosquito, ele se multiplica em tudo que é lugar, né? Uso de telas e cortinas é uma opção, mas o mosquitinho ele é muito miudinho, o mosquito Anopheles, ele pode atravessar algumas dessas telas, né? Uso de inseticida e repelente é uma opção, mas também é uma opção muitas vezes custosa, né? Então é muito difícil você prevenir a malária. Se você vive numa zona afetada, como a gente está, é algo que pode acabar acontecendo, né? Então, oremos, né, para que essa vacina seja disseminada aí pelo Brasil, pelos países que têm essa doença, porque isso sim pode ser uma forma de frear
essa doença que ainda infecta e ainda mata muita gente todos os anos, né? E aí vem, eu vou deixar isso aí, mas eu não vou discutir isso aí não. E aí vem uma coisa que eu queria que vocês vão discutir na atividade, mas que eu queria discutir um pouquinho com vocês em relação a esse tipo de doença, né? Malária, doença de Chagas e outras doenças que são graves, mas que a gente não ouve muito, não são muito famosas, né? Se você parar para pensar, a malária ela é uma doença. Desculpa, eu não quero comparar, eu não quero falar bobagem, mas ela leva muita gente a óbito, né? Comparável aí a Covid, né? Só que a Covid, pô, em um ano e meio de doença, a gente já teve uma batelada de estudos, né? Uma batelada e um monte de, não só uma, né? Um monte de vacinas sendo desenvolvidas. A malária e a doença de Chagas, ó, são conhecidas há muito tempo. E o tratamento, né, no caso da malária, os tratamentos existem, mas são tratamentos, sim, de novo, que tem um nível ali de efeitos colaterais. O caso da doença de Chagas, o remédio ele é muito tóxico para quem toma. Tem muitos efeitos colaterais. Né? Por que não desenvolve uma doença? É difícil? É impossível? Qual que é a diferença? A questão aí é que essas doenças, ou uma das questões, né, não é a única, mas é uma delas, é que essas doenças elas afetam o quê? Afetam países pobres, afetam regiões pobres, regiões às vezes rurais de países pobres. Então, o que você não tem? Você acaba não tendo um interesse econômico das empresas em estudar e desenvolver esse tipo de coisa, né? Por isso esse atraso, né? É, é uma coisa, sei lá, muitas vezes é revoltante até, né? Mas é algo que acontece. Essas doenças que ocorrem mais nessas áreas, né? Muitas vezes próximo à floresta, muitas áreas rurais, são doenças muitas vezes negligenciadas, né? E que demora para a gente ter um desenvolvimento aí de um tratamento mais eficaz, não porque a doença é menos grave, a doença é muito grave, ou muitas vezes ela é muito grave, mas porque falta essa questão do interesse, que é uma coisa, não sei, eu não sei, não saberia nem como mudar isso, né? Mas é uma coisa aí muitas vezes é revoltante mesmo, né? Que a gente esteja, que a vida humana esteja submetida a esses interesses econômicos, né? Bom, é só um comentário, tá? Recentemente, recentemente, eu particularmente tenho visto, graças a Deus, uma mudança, né? Um desvio nessa questão. E recentemente parece que você tem mais gente interessada em estudar e em combater essas doenças, né? Como eu falei, esse ano recentemente foi aprovada para uso mesmo, né, uma vacina de contra a malária. Espero que seja disseminada, espero que seja distribuída o mais rápido possível para as pessoas, né? Há alguns anos eu ouvi que aqui no Brasil mesmo estava sendo desenvolvida uma outra vacina contra outra dessas doenças que de regiões mais pobres mesmo, que é a esquistossomose. Vamos falar da esquistossomose no futuro próximo, tá? Uma doença causada por um animal, é uma doença causada por um verme. Mas, de novo, é uma doença negligenciada e, até onde eu via, já faz alguns anos essa notícia, mas estava se desenvolvendo uma vacina também. Então, vamos esperar aí para que essas mazelas que ainda afetam muita gente, né, sejam combatidas aí no futuro próximo. Tudo bem, pessoal? Bom, essa é a discussão que a gente vai ter aí da malária. Vocês vão ter essa discussão na atividade de vocês também. Vocês vão ter que discutir isso um pouquinho. O que vocês acham, o que vocês não acham. Eu só falei que é um fato. Eu não falei o que eu acho, o que eu não acho. Eu falei um pouquinho, né? Falei que é revoltante. Enfim. Vamos continuar. Tudo bem? Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão vivos? Tem alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Vocês
3 ou 2? Tudo bem. Beleza. Vocês duas. Aula particular hoje. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, hoje é aula particular. Bom, vamos continuar falando da amebíase, né? É uma doença que pode ser grave, ela pode se desenvolver para uma forma muito grave, né? E pode ser letal, principalmente quando dá em criança pequena, mas que é uma doença, na minha opinião, é uma doença, no meu entendimento, melhor, ela é um pouco menos grave. Ela afeta um número menor de pessoas. É a amebíase, ela é causada por uma ameba. Algumas espécies de ameba causam doença, a principal é essa aqui, ó, entamoeba histolítica. Vocês já estudaram protozoários, vocês já estudaram as amebas, né? Esses organismos amorfos, né? Sem forma e que se locomovem por pseudópodes. E vocês já viram que a maioria desses organismos tem vida livre, não são parasitas, não causam mal nenhum ao ser humano, né? São geralmente predadores de organismos menores, mas para o ser humano elas não incomodam. Essa espécie incomoda. Essa espécie ela infecta o intestino humano e ela se multiplica lá causando essa doença que é a amebíase, tá? Bom, é um parasita monoxênico. Não está escrito isso aí? Não, mas eu vou falar. O que isso significa? Esse parasita só tem um hospedeiro. Ela vai de ser humano para ser humano. Ela não tem nenhum transmissor, ela não tem nenhum vetor, né? E a transmissão se dá por alimentos ou água contaminados. A gente já vai ver como ocorre essa contaminação. Não tem outro. Eu vou com esse aqui. Então, basicamente, a pessoa ingere o alimento contaminado, uma salada mal lavada, uma água aí de fonte que não foi fervida, e nesse alimento pode ter, ou no caso, se a pessoa for ser contaminada, vai ter, né? Cistos, a forma do cisto da ameba, da entamoeba histolítica, do organismo. Né? Ela tem uma forma de resistência que chama cisto. Né? Ela fica ali resistente e ela sobrevive muito tempo num ambiente desfavorável. A pessoa ingeriu o cisto, vai lá, o cisto consegue atravessar a acidez do estômago, consegue atravessar a boca, tudo o esôfago. Quando esse cisto chega no intestino delgado, ele vai se romper e vai liberar muitas amebinhas, né? As chamadas formas vegetativas, que vão começar a se multiplicar no intestino da pessoa, até se maturar em na forma madura da ameba, né? Ela vai ingerir as hemácias. Aí essa forma madura da ameba, ela vai começar a danificar ali a parede intestinal, a causar uma série de danos, uma série de feridas ali, consumindo inclusive hemácias, às vezes até rompendo a parede do intestino, causando ulcerações, que chama, né? Quando rompe. Então, essa é a parte que pode se agravar da doença. Essa doença pode causar febre, diarreia intensa e, nas formas mais graves, desinteria. Desculpa. A diferença é que a desinteria, ela geralmente tem sangue junto. Né? Então, cocô com sangue, e aí são as formas mais graves da doença. A gravidade vem dessa, geralmente, mesmo nas formas que não são mais graves, a gravidade, o possível risco da doença vem dessa diarreia, que é muito intensa, pode levar à desidratação. Tá? E aí a pessoa está com diarreia, ela vai, junto com as fezes, acabar eliminando os cistos, que vão poder contaminar o quê? A água, ou o solo, ou os alimentos, para outra pessoa ingerir. É assim que se dá o ciclo dessa doença. Então, é uma doença, como eu falei, menos grave, mas que pode ser grave, que causa essa diarreia intensa, né?
Tem tratamento, tem remédios que você toma para eliminar o parasita, para eliminar a ameba, né? E ela tem uma forma, vamos dizer assim, mais simples de prevenção. A prevenção dessa doença passa pelo saneamento básico, né? A prevenção dessa doença passa pela pessoa ter o esgoto ali, rede de esgoto, água tratada, né? Lavar e higienizar bem os alimentos, consumir alimentos só de fontes confiáveis. Isso tudo já te dá uma chance bem menor de contrair essa doença. Então, é mais simples, mas a gente sabe também que são questões que ainda são importantes e mal resolvidas em muitas áreas aí do nosso país e da região onde a gente está, infelizmente. Tá? Então, essa aí é a amebíase. Para terminar, uma doença, essa doença, pessoal, muito comum, ou relativamente comum, tanto na minha terra lá em São Paulo, quanto onde eu estava morando até recentemente lá em São Luís, né? Que é a leishmaniose, né? Às vezes conhecida como calazar. Vocês conhecem ela como calazar? Né? Que é a forma visceral da doença. Doença que dá, não só em ser humano, mas dá muito em cachorro. Né? O cachorro ele é um dos reservatórios da doença. Úlcera de Bauru, né? Tem outros nomes aí. Provavelmente, como é uma doença que também está relacionada ao mosquito e está relacionada ao mosquito que vive em áreas de mata fechada, provavelmente é uma doença que volta e meia deve aparecer por essa região também, né? A leishmaniose. Ela é causada, de novo, o agente etiológico é ou são protozoários do gênero Leishmania. Né? Leishmania brasiliensis causa a forma mais leve da doença, que é a chamada leishmaniose tegumentar, que é uma ferida que aparece, uma ulceração. Né? Não é agradável, mas é menos desagradável do que a forma visceral da doença, né? Que é causada pela Leishmania chagas, que causa danos e ulcerações nos órgãos internos da pessoa e podem levar à morte, né? Esses protozoários que causam a doença são transmitidos por algumas espécies de insetos, né? O flebótomos e aqui no Brasil chamado birigui, mosquito palha, são mosquitos do gênero Lutzomia. São mosquitos fáceis de identificar porque ele fica com essa asinha de pé, mesmo quando ele está parado, né? Então é chamado de mosquito palha. Às vezes ele fica assim de pezinho, sugando sangue. São mosquitos hematófagos, né? A fêmea, ela suga o sangue, ela é hematófaga. O macho não, o macho faz outra coisa da vida. E são eles que acabam transmitindo aí o parasita, né? Vamos ver o ciclo de vida, depois a gente fala um pouquinho da doença. Então vamos falar do ciclo de vida, depois a gente fala um pouquinho da doença, beleza. Então, eu queria um ciclo um pouquinho mais didático, mas tudo bem, né? Você tem o ser humano e outros mamíferos que servem como reservatório da doença, né? No homem, quando ele é picado, não, a gente fala dos sintomas no final, né? Então você tem vários mamíferos, incluindo o homem, que são reservatórios da doença. Quando o mosquito, né, o flebótomo ou o outro, pica, ele vai sugar no sangue do hospedeiro ali, ele vai sugar o parasita, essas formas, a mastigota, promastigota, a gente não vai entrar em detalhes agora, né? Mas o parasita vai se desenvolver dentro do inseto. É um parasita heteroxênico, né? Vai se desenvolver e vai se multiplicar dentro do inseto, se multiplicar
assexuadamente, né? Aí, dependendo da espécie do parasita e do inseto, esse parasita ou vai se alojar na glândula salivar do inseto, preparado ali para quando o inseto picar outro hospedeiro, ele ser transmitido, ou às vezes esse parasita fica na boca mesmo do inseto e ele é vomitado, ele é regurgitado quando o inseto vai picar o seu hospedeiro. De um jeito ou de outro, acaba se infectando ali, quando o inseto pica, acaba se infectando o outro hospedeiro, né? No caso do homem, no caso da leishmaniose cutânea, né, tegumentar, o parasita ele vai infectar células ali na região da picada, na região da ferida, infectar, e aí vai causar um processo inflamatório. Vários macrófagos, né, que são células do sistema imune, vão lá tentar combater a infecção. As formas da leishmania, do protozoário, vão invadir e infectar esses macrófagos. E aí vão se multiplicar. Causa uma ferida local, fica um negócio feio, né? Fica uma ferida bem feia, uma ulceração bem feia, assim, né? E que pode levar, inclusive, a danos, dependendo de onde for. Danos, como é que eu posso falar? Estéticos? Pode danificar. Então, for no nariz, pode causar até algum tipo de deformidade na pessoa se aquilo não for tratado, né? Tem um tratamento. A forma visceral é a mesma coisa, só que o parasita vai cair na corrente sanguínea, vai infectar os macrófagos e vai acabar infectando células de outros tecidos, células do fígado, células musculares, e vai se multiplicando. A forma visceral da doença vai causando feridas internas na pessoa, é uma forma mais grave. Tá? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Beleza. Essa doença, da mesma forma que a malária, ela é muito complicada de você controlar, de você ter um controle. Por quê? Porque, de novo, é um mosquito que vive onde tem mata fechada. Então, vamos controlar o mosquito, vamos controlar a multiplicação do mosquito. Não dá, só se você tirar todo o mato, né, e cimentar tudo. E, lógico, além disso, o parasita, ele vive não só no ser humano, mas em vários mamíferos selvagens, aí, animais silvestres, que são reservatórios da doença. Então, é muito difícil também acabar com o protozoário. Em áreas urbanas, você tem que realizar o controle e o tratamento, porque em áreas urbanas, o principal reservatório da doença é o cachorro. Aí você trata o animal, né? O cachorro, você acaba controlando aí a transmissão da leishmaniose, você tratando o animal, ou em alguns casos, pode até vir a sacrificar o animal, porque para esses animais, a leishmaniose é uma doença muito grave, uma doença que geralmente leva a óbito, principalmente o calazar, né? Leishmaniose visceral. O bicho acaba morrendo mesmo, né? Mas, sim, a gente tenta de forma humana tratar o bichinho, e em áreas urbanas o controle é mais fácil. Mas em áreas, né, mais afastadas você tem esse problema, é muito difícil controlar tanto o vetor quanto agente etiológico. O mosquitinho é muito miudinho, então, de novo, é uma doença de muito difícil tratamento, a leishmaniose. Ok? Bom, tem alguém vivo aí? Tá. Essas são, pessoal, a, essas são, meninas, as 4 principais doenças aí, que estão inclusive na apostila de vocês. Obrigado, cara. Que estão na apostila de vocês, são as 4 principais para a gente agora, doenças causadas por protozoários. Já que a gente está aqui, eu vou falar, até vou mencionar mais algumas, mostrando a apostila lá que eu disponibilizei para vocês. Espera aí.
Mas eu vou falar rapidinho, vou falar por cima. Já está indo? Foi, beleza. Moeba, eu já falo da Giardiz, eu vou falar por último. Qual que é essa? Moeba. Ah, beleza. Então, outras doenças causadas por protozoários. Tricomoníase. E eu acho que aqui não tem como eu riscar. Ah, tem sim. Tem? Não, tá feio. Tudo bem. Tricomoníase causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, tá? Acho que o nome já dá uma dica. Isso aí, a tricomoníase é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Este protozoáriozinho aqui, simpático, na minha direita, né? Ele vive na uretra e no trato genital de mulheres e homens e se multiplica ali e causa dano ali. É um parasita monoxênico, né? A transmissão se dá sexualmente mesmo, né? De pessoa para pessoa, não tem hospedeiro intermediário. No homem, é uma doença geralmente assintomática, pode ter sintoma, mas o rapaz tem, às vezes nem sabe que tem. Na mulher, pode causar uma série de danos ali na região genital, pode causar corrimento, né? E aí na mulher é mais fácil ela ser sintomática da doença. É uma doença de fácil tratamento, né? O tratamento é relativamente fácil e fácil prevenção, né? A forma de prevenção é a mesma forma de prevenção que a gente tem para tudo quanto é doença sexualmente transmissível, né? Uso de preservativo, basicamente é o uso de preservativo, né? Aí depende da pessoa e da atividade dela, mas o uso de preservativo evita a transmissão dessa doença. Toxoplasmose, uma doença que talvez você já tenha ouvido falar, a tal da doença do gato, né? Ela é causada pelo Toxoplasma gondii, que é um protozoário. Tem essa imagem dele aí, tá feia, não tem nenhuma mais bonitinha, não? Não, essa aí que vai. É um protozoário cujo hospedeiro definitivo é mesmo o gato, tá? Eu não digo, muitos gatos são infectados com esse parasita, Toxoplasma gondii, só que para o gato não faz muita diferença. O protozoário não causa grande dano para o gato, né? E aí ele vai liberar o protozoário nas fezes, o gato. E o protozoário realiza a reprodução sexuada dentro do gato, por isso que o gato é o hospedeiro definitivo. Mas não é só o gato, não, infecta outros mamíferos, esse protozoário, né? É... Incluindo o ser humano. Então, o ser humano ele pode se contaminar, às vezes ingerindo uma carne mal passada, às vezes se contaminar diretamente, entrando em contato com o lugar onde o gato fez cocô, ele acaba se contaminando, e por aí vai. Não é uma doença grave, né? A pessoa vai ter febre, vai ter um mal-estar, que geralmente é passageiro, quando ela se infecta com o toxoplasma, né? O grande problema dessa doença é a forma, não é nem infantil, é a forma neonatal, não é, não, é pré-natal dessa doença. Esse é o nome, pré-natal, né? O que acontece? Quando a mulher grávida contrai a doença, né? Se você já teve toxoplasmose, qualquer pessoa que teve toxoplasmose, ela vai acabar
convivendo ali com o parasita. Né? Vai formar anticorpos e vai combater o parasita. E o parasita, se você fizer o teste, vai dar sempre positivo. Você já teve essa doença. Tá bom, você já teve toxoplasmose. Tá lá, não tem nenhum problema. A mulher tendo filho, engravidando, se ela já teve toxoplasmose no passado, não é problema nenhum. Não tem nenhum problema, ela já teve, não vai acontecer nada. O problema é se ela pegar a doença enquanto ela está na gestação. Porque ela não tem os anticorpos para combater esse protozoário, o protozoário pode passar pela barreira é, placentária, né, e acabar infectando aí o feto. Né? E aí isso causa, geralmente, causa danos graves para o desenvolvimento do bebê. Né? Aí é uma doença grave, por isso tem-se um certo cuidado, né? Não é uma coisa, ah, meu Deus, não pode ver gato, mas a mulher que está gestante, se ela nunca teve toxoplasmose, tem-se um certo cuidado dela não contrair essa doença durante esse período, que é a forma grave. O resto é bem tranquilo. Leishmaniose já falei. Acho que é só giardíase, a doença de Chagas. Está lá em cima. Aqui. Giardíase também é uma doença causada por protozoário, por esse aqui, ó, a Giardia lambda. Deixa eu ver, daqui a pouco eu procuro o nome, né? É um parasita monoxênico, vive no intestino humano, é liberado pelas fezes e vai contaminar alimentos aí. Se a pessoa ingerir um alimento contaminado, pode ingerir o cisto da doença e acabar se contaminando, vai acabar tendo aí diarreias, câimbras intestinais. É uma doença, de novo, tem tratamento, geralmente não é muito grave, mas como pode levar a diarreia, pode ser grave, pode levar a desidratação, né? Giardíase é uma doença que acaba acontecendo aí, causada pelo parasita Giardia lamblia, né? Um parasita monoxênico ou monóxeno, né? Que só tem um tipo de hospedeiro. Ok. Então, é isso das doenças causadas por protozoários, as protozoonoses. Tá bom, meninas? Alguma dúvida, alguma questão? Fala, Kailane. Foi. Ah, o que você não entendeu? Da toxoplasmose? É a do gato, professor. Ah, Que o senhor falou que ela fica no corpo, não sei. Depois que passa a doença, ela continua no corpo. sim, então, o que acontece é o seguinte: a pessoa que teve a toxoplasmose, ela vai acabar tendo, do mesmo jeito que o gato que ele tem a toxoplasmose, o parasita vive dentro dele e ele fica de boa com isso, não tem problema, não causa problema. A mesma coisa acontece com muitas pessoas que já foram infectadas. O parasita ele acaba ficando ali, inerte, né, sem grandes problemas, em alguns dos tecidos da pessoa. Só que isso não causa dano, não vai ser sintomático e não faz nada. Até porque o nosso sistema imune vai estar sempre combatendo aquilo. Né? É... Não, não. Ela pegou. Porque ela já vai ter o anticorpo. Né? Então ela não pode pegar uma vez. Como eu falei, ela pegou, ela já teve, acabou. Ela vai ter algum sintoma por um tempo, às vezes nem é sintomático, né?
E aí é isso. Às vezes ela fica, já encontraram, né? Já foi encontrado que a pessoa teve a toxoplasmose e encontraram alguns tecidos lá o toxoplasma vivo, mas a pessoa não tinha nada. Né? E lógico, se você fizer o teste para toxoplasmose, e se você já teve, vai dar positivo, por quê? Porque você já vai ter anticorpo contra aquilo. O teste contra a toxoplasmose, ele é semelhante àquele teste de Covid, o teste rápido de Covid. Ele não vê se tal parasita no seu organismo, ele vê se você já fabricou anticorpo. Então, se você já teve uma vez já entrou em contato, vai dar positivo, porque você já fabricou anticorpo, né? Mas aí não tem problema. Como eu falei, o problema é quando a pessoa, a mulher gestante, ela contrai durante a gestação. Aí isso pode gerar problemas. Tudo bem, pessoal? É isso. Esclarecer a dúvida da toxoplasma? Beleza. Então é isso, meninas. Eu vou agora, acabando aqui, eu já vou disponibilizar a atividade dessa semana para vocês, né? E logo mais disponibilizo a aula gravada para os colegas, né, que não foram tão valentes quanto vocês, tá bom? Eu acho que é isso. Não havendo mais nenhuma dúvida, né? Bom final de semana, bom sábado, descansem, aproveitem. Sim, vocês são as guerreiras que permaneceram até o final, até o amargo fim, né? E aí, semana que vem, no nosso horário normal de quinta-feira, teremos a nossa sexta aula. Tudo bem, meninos? Tudo sim, professor. Beleza. Então, vou interromper aqui a gravação.